Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Carlos Alexandre. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar da estratégia do inimigo. Como que o inimigo trabalha para poder destruir a vida do ser humano. Porque é o único jeito, a única maneira que ele tem de atingir Deus de alguma forma. Porque ele sabe que Deus não tem alegria na morte do ímpio. E se Deus não tem alegria, ele sente tristeza. Então o inimigo sabe que Deus fica triste quando uma alma se perde. E por isso, por não poder fazer nada com Deus, ele tenta com cada um de nós, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E ele sabe que Deus nos ama. Por isso ele tenta de tudo para desfigurar a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Você já imaginou o inimigo fazendo uma colônia de férias na vida do ser humano? Isso acontece. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo número 11, versículo de número 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa, daquele homem, se torna pior do que o primeiro. Olha só que coisa. O espírito, ele sai do corpo da pessoa, a casa está vazia, varrida, limpa pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, e aquele espírito sai e fica vagando, andando por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, ele volta para casa, para o corpo daquela pessoa, da onde ele saiu, e encontra a casa varrida, limpa, adornada, arrumada, mas vazia. E ele entra e chama para perto dele 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. O que eu entendo com isso? É que quando Deus faz uma limpeza no corpo de uma pessoa, a casa realmente fica limpa. O corpo da pessoa fica limpo. A casa fica varrida, fica adornada, enfeitada, mas vazia. Não adianta a casa estar limpa, arrumada, mas vazia. Não adianta. A casa precisa ter alguém. A casa precisa ter uma pessoa morando dentro dela. E essa pessoa se chama tão somente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é essa pessoa. Porque você sabe o que quer dizer Jerusalém? Jerusalém quer dizer casa de paz. Nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos a casa de paz. E casa de paz, para ser de paz, ser identificada como uma casa de paz, tem que ter um homem de paz dentro dela. Senão, não tem como. Você só sabe se uma casa é de paz de acordo com que as pessoas que estão morando nela, sejam de paz. Se for uma pessoa que grita, que briga, que arruma confusão, essa casa não é uma casa de paz. É uma casa de confusão, é uma casa de guerra, é uma casa de discórdia, é uma casa de morte. Então essa casa de paz precisa do Espírito Santo. O espírito maldito, ele anda procurando repouso. E quando eu digo que quando ele chama sete espíritos para entrar na vida daquela pessoa, na verdade ele está fazendo ali
uma colônia de férias de demônios. Porque o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então não adianta a pessoa, o pastor, o diácono, alguém que tem autoridade de Deus, expulsar um demônio e não ensinar aquela pessoa a se encher do Espírito de Deus. Não adianta a pessoa sofrer um processo de libertação, expulsar o espírito que está atormentando a vida dela, se ela não se posicionar diante de Deus. Não vai adiantar nada. Esse espírito vai sair e vai voltar uma hora ou outra, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Isso é a palavra de Deus, tá, pessoal? Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Você precisa se envolver com o Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher dele. Ele precisa morar dentro de você. Ele precisa, porque ele é o valente que vai expulsar esses espíritos malditos. E quando eles voltarem, vão bater de frente com uma casa ocupada, mas ocupada pelo bem, ocupada pelo próprio Deus. E ele vai ter que bater em retirada. Sabe? O espírito maldito, ele é estrategista a esse ponto. Ele tem paciência para poder pegar o passarinho. Ele é o passarinheiro que diz no Salmo. O passarinheiro tem paciência para pegar o passarinho. Eu, quando eu era pequeno, eu armava uma arapuca para pegar aqueles passarinhos pequenos, a rolinha. E eu botava ali um pauzinho, uma cordinha e ficava ali paciente para pegar aquela rolinha. E descia uma rolinha, ia para debaixo da peneira, descia a segunda, descia a terceira. E quando a peneira estava cheia de rolinha embaixo comendo, eu puxava aquele pauzinho e a peneira caía em cima desses passarinhos. E todos eles eram aprisionados. Claro, depois eu soltava, ficava com pena e soltava. Mas aquilo era uma diversão para mim. Então, eu tiro o exemplo disso porque eu tinha paciência para pegar o passarinho. E o inimigo também tem paciência para pegar o ser humano. O inimigo também tem paciência para pegar o passarinho que representa o ser humano. Então, meu irmão e minha irmã, ele é o passarinheiro, ele é estrategista, ele sabe a hora certa de atacar, ele sabe o seu ponto fraco. Então você precisa se fortificar em Deus, precisa se encher do Espírito Santo de Deus, precisa vencer essa batalha. Ele saiu e voltou com mais 7. Ele voltou pesado para derrubar aquela vida, para derrubar aquela casa, aquela pessoa. Então é isso que ele faz. Ele sai e depois volta. Se você não se encher do Espírito de Deus, você vai ficar vulnerável a ele, aos ataques dele. Então vamos nos fortificar, vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que o inimigo, quando sair, quando ele voltar, não ache espaço mais para ele na sua vida. Tá bom, meu irmão? Abre o teu coração, receba essa palavra, porque o inimigo, ele é estrategista, sabe a hora certa de atacar. Ele sabe a hora certa de planejar o ataque para tentar destruir a vida do ser humano. O ser humano é importantíssimo para ele, porque é a única forma que ele tem de atingir Deus. É a única forma que ele tem de deixar Deus triste quando uma alma se perde. Tá bom, pessoal? Então vamos nos fortificar em Deus. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Tá bom? Essa palavra fala sobre isso. Ele sai e depois ele volta. Ele sempre vai fazer isso. Ele vai sair e vai voltar. Basta saber se a sua casa vai estar ocupada ou vazia. Se estiver vazia, ele entra e faz bagunça. Mas se estiver cheia do Espírito de Deus, ele vai bater em retirada. Se por um caminho ele entrou, por 7 ele vai ter que bater em retirada. Isso mostra o desespero do inimigo na vida do ser humano. Tá bom, pessoal? Então feche os seus olhos, vamos orar agora nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero pedir, meu Pai, que essa pessoa que está, meu Pai, sofrendo um processo de libertação, que já passou por momentos de libertação, ela precisa, meu Pai, ser cheia do Teu Espírito.
ela precisa buscar o teu Espírito Santo. Ela precisa se transbordar da tua presença, para que o inimigo, quando voltar, não encontre a casa dela vazia. Não encontre a casa dela limpa pelo Senhor, mas vazia. Não adianta nada, meu Pai. A casa limpa e vazia. A casa precisa estar limpa, sim, mas cheia do teu Espírito, meu Pai. Para que o inimigo, quando voltar, quando ele vier encostar na vida da pessoa, ele veja que a casa está ocupada. Aí ele vai ficar, sabe como, meu Pai? Como diz a tua palavra, ele vai ficar ao derredor, não ao redor. Ele vai ficar ao derredor, porque ao redor vai estar um anjo do Senhor acampando ao lado dessa pessoa que teme o Senhor. Como diz na tua palavra, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra, meu Pai. Então, meu Deus, o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas nós sabemos que ao nosso derredor, fora do redor, está o inimigo, meu Pai, bramando como leão, tentando, meu Pai, atingir alguém, e principalmente essa pessoa que está se voltando para ti. Porque aqueles que estão lá fora já estão nas garras dele. Ele está preocupado conosco, meu Pai, que estamos ouvindo essa palavra, que estamos orando, que estamos nos enchendo do teu Espírito, para vencer, meu Pai, ele, para tirar essas pessoas das garras dele. Por isso, meu Pai, que o Senhor precisa, meu Pai, nos ajudar nesse momento, nos encher da tua presença e nos encher do teu Espírito, para quando ele voltar, meu Pai, para que ele veja, meu Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente na nossa vida. Ele vai ter que bater em retirada. Ele não vai ter espaço. Ele vai ter que procurar outro canto. Ele vai ter que fazer a colônia de férias dele, meu Pai, em outro lugar. Menos na vida dessa pessoa que está cheia do teu Espírito, que está te buscando, que está se consagrando, que está, meu Pai, ouvindo a tua palavra, tomando posse da oração, orando neste momento comigo. Eu tenho certeza, meu Pai, que o teu Espírito agora está vindo sobre ela, que o teu Espírito agora está enchendo essa pessoa. E quando o inimigo vier, meu Pai, essa pessoa vai estar fortificada, essa pessoa vai estar forte, meu Pai, na tua presença, realizada, meu Pai, com a tua presença. E aí o inimigo vai olhar e vai falar assim: não tem mais jeito não. Eu vou ter que sair dessa vida, eu vou ter que bater em retirada, eu vou ter que pegar minhas trouxas e bater em retirada dessa pessoa, porque não encontro mais espaço nessa pessoa. Essa pessoa agora está cheia de Deus, essa pessoa agora está cheia do Espírito Santo e eu não tenho mais vez na vida dessa pessoa. É assim que ele vai ficar, meu Pai, desesperado, porque ele vai ver com que essa pessoa está buscando o Senhor. Ele vai ver que essa pessoa está se derramando diante do Senhor e se enchendo do teu Espírito Santo. É isso que vai acontecer, meu Pai. É isso que está acontecendo agora, através dessa oração. Abençoa estas vidas, meu Pai. Consagra estas vidas em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. É isso que vai acontecer, meu irmão. Eu sei que Deus visitou você. Eu sei que Deus encheu você da presença dele. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. E o inimigo não tem mais chance contra a sua vida. Não tem mais, porque Deus é contigo. Tá bom, meu irmão? Eu sou o pastor Carlos Alexandre, estou aqui para te servir, para te abençoar. Coloque aí nos comentários seu pedido de oração, tá bom? E vamos fazer com que esse canal venha crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.